Fala, aventureiros, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mestre Nagikon na área. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que todo mestre já passou ou vem passando, que é quando seus jogadores parecem simplesmente não se importar com a história que você criou. Então você senta e fala, pô, legal, a gente sabe que criar campanhas é um negócio que demora um pouquinho, né? Prepara NPCs, prepara vilões, prepara política, prepara mistério, prepara tensão, prepara combate. Vai ali no Pinterest, procura um monte de mapa, fala legal, vou poder usar tudo isso aqui. Só que daí chega na hora das sessões, as coisas vão acontecendo, vai se desenvolvendo pouco a pouco a história. Os jogadores parecem simplesmente querer abrir uma porta aleatória, roubar aquele comerciante lá, eu vou roubar ele, que colocar um balde na cabeça dele, a lá Skyrim, ou simplesmente perguntar quanto ganha de XP por matar goblins. E aí entra aquela grande dúvida que todo mestre sente: será que o problema é a mesa? É o mestre? É a campanha? Ou será que os jogadores nunca se conectaram realmente com a história que você está contando? Porque às vezes o problema não é a falta de interesse dos jogadores, é algo completamente diferente. E no vídeo de hoje eu vou te dar 7 dicas para você fazer os seus jogadores realmente se importarem com a história que você está contando. Então já deixa o like e vem comigo para mais um vídeo. A primeira coisa que nós como mestres temos que entender é que nem todo jogador de RPG joga RPG pelos mesmos motivos, quanto RPG na frase, né? Esse é o primeiro choque que eu tive quando descobri isso, porque eu achei que todo mundo jogava, assim como eu amo jogar RPG, eu adoro jogar RPG, mas nem todo mundo tem essa premissa. Eu sento pra jogar RPG porque eu adoro jogar RPG. Porque nem todo mundo, nem todo jogador senta numa mesa de RPG pra buscar drama profundo, narrativa complexa ou mesmo aquele desenvolvimento emocional para o personagem dele, né? Tipo, vou evoluir aqui, vou ir para o Nirvana, seja o que for, eu tô falando da banda. Alguns jogadores querem apenas combate tático, querem apenas lutar, porrada, 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 espada, 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 machado, magia, seja o que for. Outros querem apenas conversar com outros NPCs, querem socializar com os NPCs. Outros gostam de build, de explorar mapas, explorar regiões novas, colocar aquele território que ninguém nunca conheceu, ou simplesmente sentar com seus amigos e relaxar depois de uma semana completamente exaustiva. O cara trabalhou a semana inteira, ele quer sentar e falar, beleza, vamos jogar aqui, rolar uns dados, dar umas risadas, falar de umas besteiras, assim, sabe, tipo, se ferrou. Quando nós como mestres esperamos que todos os jogadores eles se envolvam emocionalmente com a história que está acontecendo, se envolvam com o mistério que você está criando, com aquele drama, tentar entender o que se passou por trás daquele NPC fantástico que você criou, cara, começa a nascer a frustração para o mestre. Infelizmente acontece. Um exemplo aqui então que o mestre ele prepara uma campanha de RPG totalmente focada em intrigas políticas. Então a ideia justamente é você formar alianças, você enganar outros nobres, você ganhar poder político por trás das cortinas ali, sabe? Dois jogadores, eles realmente amam esse conceito. Eles sentam e falam, pô, legal, tô empolgadaço, não sei o que. Terceiro jogador, ele simplesmente quer pensar na build dele, cria aquela build combada dele e fala, cara, eu quero combate, eu quero treta, porradaria, seja o que for que vai acontecer, eu só quero testar minha build aqui, seja como for. O problema aqui não é que ele não liga para o RPG, esse terceiro personagem, esse terceiro jogador. E sim que ele só quer jogar ali para se divertir, ele só quer dar umas porradas, tirar falha crítica, tirar 20, seja o que for. Então o problema não é esse, tipo, ele não liga, o problema é que a campanha que você criou dessa maneira não se foca no que ele realmente quer. Uma solução prática e relativamente simples para você resolver esse tipo de problema é vocês sentarem, sessão 0, conversem e tentem chegar a um acordo comum sobre o que vai ser essa campanha. Ó, eu mestre, estou com uma ideia de ser uma intriga política aqui, tal. O jogador fala, pô, eu quero uns combates. Então você já pensa numa maneira de colocar alguns combates dentro dessa intriga política. Ele pode criar um personagem justamente combado para isso, para treta, combate, porradaria, franca, seja o que for. Mas o foco é vocês sentarem, sessão 0, e conversarem sobre qual vai ser o tema da sessão. Pode ser que até que, né, eu gosto bastante de falar de Dungeons and Dragons aqui, pode ser que Dungeons and Dragons acabe nem se encaixando na sistemática que você queira mestrar. Conversem e cheguem a um acordo comum, beleza? Às vezes muita história não significa muito envolvimento por parte dos seus jogadores. Nós como mestres, às vezes a gente senta, né, pô, empolgadaço, fala, caramba, vou criar uma campanha muito legal aqui, vou simplesmente desenvolver o que está acontecendo. Senta e escreve muita lore, coloca tudo no papel, escreve 2, 3, 4 páginas, anota, faz tudo que você tem na mente e fala, caramba. Só que aí que tá, às vezes o seu jogador ele não se conecta emocionalmente com a história. Os jogadores normalmente eles não se envolvem porque o mundo é complexo. Então tá acontecendo uma guerra entre dois reinos e os jogadores eles têm que entrar de cabeça nessa guerra para impedir essa guerra ou mesmo para resolver essa guerra. Os jogadores eles se envolvem realmente com a história que você está contando quando há realmente uma conexão direta emocional com o jogador. Por exemplo, o jogador tem uma família na cidade A, mas a cidade B está em guerra, tal. Ele vai se envolver porque ele quer salvar a família dele. E aí você cria essa conexão, você vincula essa história, essa guerra que está acontecendo a um dos personagens, a todos os personagens. Isso é muito legal também. Exemplo aqui então, que nós como mestres, como eu citei, senta, fala legal, tira o caderninho e fala, pô, vou escrever aqui, né, ou o Word da vida, pô, vou escrever aqui, escreve 20 páginas de lore sobre um mundo complexo, sobre uma guerra, sobre reinos antigos, seja o que for, você escreve, fala, caramba, ficou legal, daí você lê e fala, meu, que maravilhoso. Só que quando você coloca isso na campanha, acontece algumas vezes comigo,
ninguém presta atenção ou ninguém parece se importar com o que tá acontecendo, assim, sabe? Mas no momento em que você coloca que nessa história e tal desse reino antigo, você colocou, aparece uma criatura e essa criatura simplesmente ela sequestra o mentor do paladino, o grupo inteiro então começa a entrar em estado de alerta. Pô, como assim, cara? Meu mentor foi sequestrado? Pô, como assim, cara? Aí eles começam a buscar informações e descobrem realmente essa informação. Fala, caramba, legal, velho, agora a gente vai resolver essa treta, vamos atrás. Daí sim, combate, seja o que for, trama, tudo de uma maneira muito legal que você queira colocar. Porque assim, as coisas deixaram de ser, ok, escrevi, nada aconteceu, beleza, fechou, é isso. E se tornou algo pessoal para o jogador. Eu vou atrás desse cara, eu vou arrebentar a cara dele com o meu combo, né, meu nível 19, sei lá o que for, vou atrás desse cara, vou acabar com ele porque ele mexeu com quem não deve, mexeu com o meu mentor, o cara que me treinou. Agora o bicho vai pegar. Então a premissa é simples, você conecta essa história que você está contando, essa história da campanha com os jogadores. O vilão ele fez parte de algo do passado dos jogadores. Ele sequestrou alguém, ele matou alguém. Então conecta, tipo, não precisa fazer com que o vilão seja o responsável por tudo que aconteceu, mas sim colar em pequenos pontos, assim, tipo, ele apareceu aqui, alterou, ele foi atrás de alguém da família deles. E assim, você conecta, então, faz os jogadores se importarem com a história que você está narrando. Os jogadores também, eles precisam sentir o impacto das suas próprias escolhas. Se os jogadores, então, eles fazem alguma coisa, boa ou ruim, e eles percebem que essa ação deles, boa ou ruim, não teve um impacto, né? Eles, tipo, param de se conectar emocionalmente com a sua história. Se eles fazem uma coisa e não teve uma reação, eles salvaram uma cidade, beleza, não teve reação, não teve renome, não teve nada. Como se fosse um jogo de videogame, às vezes a gente salva uma cidade num videogame tipo, e nada acontece, né? E tipo, ok, salvou, nada aconteceu, não mudou nada pra eles, então os jogadores eles param de se conectar com a história, realmente, infelizmente é assim mesmo. Quando a campanha que você está contando, a história que você está contando, ela parece não ter impacto com as ações dos seus jogadores, com as escolhas que eles fazem, muita gente, muitos jogadores, eles já começam a tratar o RPG apenas como combate. Beleza, então, salvei o reino lá, mas não mudou nada, então, ok, tipo, beleza. Quando que é o próximo combate? Quando que eu ganho de XP? Upei? Legal. Então, os jogadores, eles têm que sentir que as escolhas deles, o que eles tomaram, o que eles fizeram, que as consequências ali são reais pra eles. Se eles deixaram o vilarejo queimar porque eles escolheram, sei lá, só ignorar, eles têm que sofrer com as ações que eles tomaram. Ou serem, né, celebrados pelas ações deles. Salvar a cidade, salvar o reino, seja o que for, eles têm que ser celebrados por isso. Ser lembrados como heróis, seja o que for. Um exemplo aqui que durante várias sessões, então, os jogadores eles focam no vilarejo, né, e salvando ali, ajudando aqui, ajudando lá, ignorando os pedidos de uma cidade vizinha. O tempo passa, o tempo voa, né, passam-se meses, passam-se semanas, seja o que for. Os jogadores eles falam, legal, finalizamos aqui, fizemos todas as quests, vamos para a cidade seguinte. Quando eles chegam naquela cidade vizinha que está pedindo tanta ajuda, tantos pedidos, tudo, né, eles chegam lá e eles percebem que a cidade foi tomada por um culto sombrio. Eles estão lá, agora, os jogadores eles percebem que as escolhas que eles fizeram, vamos ajudar a cidade lá e ignorar os pedidos de ajuda desse aqui, realmente trouxeram algo ruim para eles e também afetaram o mundo de um modo geral, né? O culto pode ter se tornado muito mais poderoso. Então a ideia é simples, você deve mostrar para os seus jogadores que as ações deles têm consequências. Se eles ajudam alguém, então talvez no futuro essa pessoa volte, ajude eles num momento de necessidade. Se eles simplesmente ignoram essa pessoa, talvez essa pessoa fique meio rancorosa. Cara, você me ignorou aqui, tá? Então beleza, vou voltar no futuro, você vai ver o teu, você vai ver o teu. Sabe quando a gente era criança, ficava se empurrando assim, tipo, você vai ver o teu, você vai ver o teu, mesma coisa. Então os jogadores eles têm que sentir que as ações que eles tomam, que os rumos que eles tomam, que tudo que eles fazem tem que ter um peso, tem que ter uma consequência real. Se eles simplesmente escolhem libertar uma divindade que deveria estar presa, cara, eles devem arcar com isso e talvez o mundo seja destruído por isso. Às vezes, o ritmo da campanha está matando o interesse dos jogadores. Mesmo aqueles jogadores que adoram uma narrativa, você contar para eles a história, os jogadores buscarem investigações, tentar entender o que está acontecendo com o mundo. Quando a campanha ela dá aquela arrefecida, que dá aquela morrida, né, tipo aos poucos, que ela se torna lenta, vai acontecer em determinados pontos, a sua campanha vai dar uma quedinha, vai ficar um pouco mais lenta, talvez eles comecem a perder o interesse. Talvez quando aqueles diálogos longos que os jogadores fazem com eles NPCs, eles não levam a nada, tipo, eles não obtêm informações, ou tipo, não tem um sentido em eles conversarem com aquele NPC, sempre está ali, tipo, ok, eles estão investigando algo, o NPC não passa informações pra eles, talvez porque eles falharam em testes. Uma ideia aqui é você colocar pra eles, então, uma mecânica que é falhas com consequências. Quando os jogadores conversam com o NPC, você pede pra eles fazerem uma rolagem, eles falharam, beleza, tipo, nem que se for uma falha crítica, ok, mas beleza, você falhou, mas você descobre isso. Você falhou, mas acontece aquilo, entende? Colocar uma falha com consequência é bem legal também. Ou mesmo quando aquelas sessões inteiras que os jogadores estão jogando, legal, né? Tipo, parece não fazer a história progredir, também pode tirar o interesse dos jogadores. Às vezes acontece muito na questão de combate, porque o combate, por exemplo, Dungeons and Dragons, que é algo que eu jogo muito, que eu gosto bastante, apesar dos pesares, né?
é um combate lento, então ele pode tomar uma ou duas sessões, então tipo, pode haver uma queda de interesse ali, os jogadores tipo, podem ficar um pouco, pô, né, porra, cara, tipo, combate é legal, mas quando é muito combate, acaba quebrando um pouco a dinâmica da sessão de RPG. O exemplo então aqui é que o grupo de jogadores passa 2 horas, sim, 2 horas ouvindo sobre explicações políticas sobre famílias nobres, sem tomar uma decisão totalmente relevante. Então eles passam 2 horas ouvindo. Só que isso não leva a nada para os jogadores. Então, tipo, não tem uma progressão na história. Os jogadores estão ali 2 horas ouvindo algo que não tem interesse para eles. Aos poucos, a gente sabe que os jogadores eles começam a pegar o celular, fazer piadas paralelas. E assim eles perdem o foco na sessão, perdem o foco no que está acontecendo ali. A ideia principal é a seguinte. Nós, mestres, temos que cadenciar a lentidão, vamos chamar assim, que sempre vai acontecer uma queda, então tá pá, acontecendo, tudo desenfreado, os jogadores são, pô, que legal, cara, que massa, puf, vai ter uma queda. Então a gente tem que saber cadenciar o ritmo acelerado dentro da campanha de RPG, você acelerar realmente de uma maneira que a história progrida. Sabe, uma ideia é, pense tipo, na história como uma dungeon. Os jogadores eles precisam explorar a dungeon de uma maneira muito foda. Então tipo, eles têm que explorar, eles não podem parar, que se eles pararem talvez criaturas peguem eles. E ao mesmo tempo eles têm que aprender a descansar. Então pense nisso assim, então a dungeon, né, é isso. Então você está explorando a dungeon, você não pode parar, você tem que continuar, senão alguma criatura vai chegar atrás de mim. Tá? Só que vai ter um momento em que você vai ter que parar um pouco, vai ter que relaxar, eles vão ter que ir atrás de informações. Então esse é o ponto principal, é você entender que vai ter momentos de acelerar a campanha, de fazer os jogadores se interessarem e contar pra eles isso. E vai ter momentos em que vai ter uma queda, infelizmente vai acontecer, a gente sabe disso. As minhas campanhas de RPG são isso, às vezes tem pá, e puf, queda. Acontece, cara. Então é saber cadenciar os dois pontos. História boa precisa de gancho para cada um dos seus personagens. Não adianta, mestre, você criar aquela lore de 50 páginas, incrível, maravilhosa, fantástica, você falar caramba, que massa, mas não ter conexão com nenhuma história dos seus jogadores. Se você pede BG, faça essa conexão. História do jogador com a campanha principal, em algum ponto você liga ali. Pode até improvisar, não tem problema. É maravilhoso quando a gente improvisa e fala caramba, ficou legal pra caramba. Quando um dos personagens, então, dos jogadores ali, ele começa a sentir que a história dele, o personagem em si, ele tem conexão com essa história principal, que tem conexão com a trama principal do que está acontecendo. Então todos os demais jogadores, eles começam a ficar um pouco ansiosos, porque eles sabem que em dado momento, em determinado momento, eles vão fazer parte da história. E isso gera envolvimento dos seus jogadores, gera essa conexão deles com você e sua história. Exemplo aqui então que o mestre ele cria basicamente uma campanha inteira focada no passado do mago. Passam-se algumas sessões, os demais jogadores começam a se tornar meio irrelevantes para a campanha, para a história de um modo geral, e eles começam a sentir que eles estão apenas acompanhando o mago e não tomando protagonismo na história que está acontecendo. Então quando você for criar realmente histórias, quando você for criar campanhas longas, né, não aquelas one shots ou campanhas tipo de 10 sessões, seja o que for, você faz com que a tua trama principal, que a história principal tenha conexão com os jogadores. O jogador colocou que o vilão estava no passado dele em um determinado momento. Você coloca que o vilão vai se revelar como um amigo dele, como algo do passado dele. Faça as conexões, use o background dos jogadores para conectar-se à história deles. Isso é legal, porque os jogadores eles sentem parte da história, sentem parte do que está acontecendo no mundo. Recompensas que você coloca também guiam envolvimento. A gente sabe que os jogadores eles vão se engajar muito mais em determinadas missões, determinadas quests, determinadas campanhas, quando eles sabem que eles vão ganhar algo além do XP. Se toda a recompensa que você coloca para seus jogadores ela vem do combate, seus jogadores eles vão focar muito mais no combate do que qualquer outra coisa, do que aquela narrativa, conversar, seja o que for. Mas quando as investigações, interpretações, as relações pessoais e sociais que eles têm geram alguma recompensa, mesmo que não seja em ouro, que não seja em itens, os jogadores começam a perceber que o combate se torna um pouco secundário e eles começam a mudar a mentalidade. E é esse pensamento que muda completamente o jogo de RPG de um modo geral. Um exemplo aqui com o mestre, ao invés de dar ouro toda vez que os jogadores vencem alguma criatura, né, tipo aquele JRPG, vence ouro. Toda vez que os jogadores eles fecham acordos políticos, eles começam a interpretar, começam a fechar certas conexões com nobres, com guildas e tudo mais, eles começam a ter acesso muito mais fácil a itens raros, a itens lendários, itens muito melhores para eles. Aos poucos, então, os jogadores eles começam a investir muito mais nessa interação social, né? Tipo, vamos conversar, vamos buscar recursos, vamos buscar informações, vamos tentar fechar acordos, ao invés do combate. O combate começa a tornar muito mais secundário para eles, porque ali no combate vem alguns itens. Eles pegam tipo uma armadura, uma arma, um item mágico, seja o que for, mas quando eles focam realmente nas interações sociais, os acordos que eles fecham, conseguem muito mais lucro para eles do que simplesmente sair numa dungeon matando tudo que se move. Se a tua ideia de campanha for essa, tipo uma interação política, é legal você pensar dessa maneira. O ponto é que dentro da recompensa para os jogadores precisa ser necessariamente itens. Você pode mostrar para os jogadores que as conexões políticas podem abrir portas para eles, como a gente sempre diz, né? Fechou acordo com o nobre. Então
Esse nobre, então, ele pode permitir que os jogadores eles adentrem a nobreza ali para buscar informações, ou simplesmente para encontrar talvez um traidor dentro do reino, ou simplesmente para ganhar itens mesmo, para ter acesso a itens melhores. A recompensa não deixa de ser fora do combate, né? Tipo, o jogador venceu um grupo de ogros, seja o que for, eles sempre vão ter um item ali e você coloca o item lá. Pô, beleza, tinha um baúzinho ali, você abriu, tirou 5 poções de cura, beleza. É uma recompensa pra eles, eles sabem que se eles vencerem o combate, que eles matarem os ogros, eles vão ter essa recompensa. Mas as recompensas não vêm exclusivamente do combate, então você consegue mesclar as duas coisas, o combate e uma interação social muito legal. Alguns jogadores só se conectam à história quando o mundo reage. Então pare para pensar o seguinte, os jogadores então eles fazem, como eu falei, ações, eles salvam vilarejo, eles fazem algumas coisas, só que o mundo parece não lembrar ou mesmo não se importar com as ações que eles tomaram. Como eu falei, salva vilarejo, não salva vilarejo, não salva NPC na rua, seja o que for que você coloque para os jogadores, mas o mundo não reage às ações deles. Então quando o mundo realmente lembra das ações deles, os NPCs lembram das escolhas deles, rumores se espalham antes das consequências deles, então tipo, eles não salvaram o vilarejo, então quando eles chegam num novo lugar todo mundo começa a cochichar, é eles ali ó, ai, esses caras não salvaram o vilarejo ali ó. A campanha deixa de parecer estática, é um negócio que você joga no videogame, certo? Ah, tô aqui jogando, beleza, beleza, salvei o vilarejo, mas nada aconteceu, isso se torna parte do mundo. Então você colocar os seus jogadores, quando eles salvam o mundo, quando eles vencem um dragão, quando eles vencem um demonião lá, seja o que for, colocar que eles fazem parte da história, mostra aos jogadores que realmente as ações deles têm uma consequência muito legal. Então você fazer com que os jogadores eles sejam lembrados, que eles sejam memorizados na história do mundo é uma maneira muito épica de você mostrar realmente isso. Um exemplo aqui então que depois de os jogadores salvarem um vilarejo, uma cidade de um ataque monstruoso, eles retornam semanas depois, eles fazem a viagem, voltam, né, pô, vamos descansar lá, beleza, vamos conversando e tal. Quando eles chegam no lugar eles percebem que as crianças estão brincando, imitando os heróis da muralha. Os comerciantes começam a dar nomes aos produtos com os nomes dos jogadores. Oh, eu tenho essa loção capilar aqui do John Matthew. E também, obviamente, né, nem tudo vai ser bom. A gente sabe que alguns criminosos tentam se aproveitar da reputação dos jogadores. Eu sou amigo do John Matthew, lá sabia disso? Ó, vamos fazer um acordo aqui, sabe? Você mostra para os jogadores realmente que salvar esse vilarejo, salvar essa cidade, trouxe um impacto legal e mostrou que as crianças, que as pessoas vão lembrar deles no futuro. E sim, dessa maneira você faz com que o mundo pareça muito mais vivo do que simplesmente ficar parado. Ok, tá acontecendo as coisas. Joia, beleza, eles salvaram lá, nada aconteceu. Quando o mundo ele realmente reage às ações dos jogadores, eles salvaram uma cidade, eles falharam e salvaram uma cidade, eles mexeram com o dragão que não deveriam mexer, eles venceram esse dragão, eles perderam para esse dragão, o dragão queimou uma cidade. Então o mundo ele deve reagir aos jogadores, rumores devem circular, porque a gente sabe que comerciantes eles vão de cidade em cidade e quando esses rumores se espalham, amigo, se for ruim, os jogadores podem perder muito recurso. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre como o mundo reage ao fracasso dos jogadores. É uma ideia muito legal, são ideias, né? São alguns pontos para você usar nas suas campanhas e falar, pô, legal, eles falharam. Como que eu reajo a isso? Como que o mundo reage à falha dos meus jogadores? Putz, e agora? O que acontece? Às vezes o problema não é a história, é a falta de conexão humana. No fim, raramente os seus jogadores vão se conectar realmente com a lore. Você pode colocar aquela história maravilhosa, fantástica, incrível para os seus jogadores, mas raramente eles vão realmente se conectar com essa história. Eles se conectam com personagens, com outros NPCs, com tensão, eles se conectam com humor e até, claramente, com as consequências dos atos deles. Muitas campanhas falham porque tentam fazer o seu jogador se conectar primeiramente com o cenário, ao invés de se conectar com quem vive nesse mundo que você está mestrando, ao invés de se importarem com as pessoas, se importarem com os NPCs, com as próprias famílias. Exemplo então aqui, o grupo ignora completamente uma guerra que está acontecendo entre o reino A e o reino B, ou uma guerra com outra espécie que não é mais essa, outra espécie do mundo que você está mestrando, né? Até que alguém do passado deles, um NPC importante para eles, alguém aliado deles, vai ser enviado para a fronte dessa guerra. Então, os jogadores percebem que a guerra então se tornou mais emocional para eles, algo que se conecta a eles. Então os jogadores eles devem decidir entre ir para a guerra, ajudar as pessoas nessa guerra, seja o que for, ou simplesmente ignorar e deixar esse NPC morrer. Então a guerra ela deixa de ser simplesmente o background, ok, tá acontecendo uma guerra, e se torna algo emocional para os jogadores. Novamente, quando você for criar histórias, guerra, seja o que for, conecte a campanha, conecte tudo ao background dos seus jogadores. Sempre use alguém do passado deles para conectar a história, para fazer a história avançar de uma maneira muito legal. Então mostre para os jogadores, conecte a emoção deles. Felizmente você pode usar a conexão emocional dos jogadores com a história principal que você está mestrando. No fim, os seus jogadores não vão se conectar com a história que você está contando porque ela é complexa. Eles vão se conectar porque afeta o personagem de um modo geral, gera consequência, cria emoção, responde escolhas e o mundo também reage ao que eles fazem. E é isso que muda completamente a maneira como se joga RPG, como você joga RPG. Quando os jogadores realmente começam a se importar, eles fazem perguntas, eles se conectam emocionalmente com a história, eles
vão atrás de informações, eles protegem aqueles NPCs queridos pra eles, eles discutem as decisões que eles tomam, ou mesmo decisões que alguns outros líderes tomam. É nesse ponto que você percebeu que os jogadores realmente gostam da campanha de RPG que você está mestrando. E antes de você pensar, os jogadores não se importam com a história que eu tô contando aqui, pense o seguinte: essa história se conecta aos jogadores de alguma maneira? E agora eu quero saber de vocês, se já tiveram esses problemas nas campanhas de RPG que vocês mestram de um modo geral, como que foi? Como que vocês resolveram esses problemas? Deixa nos comentários e claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo, que os queridos estejam com vocês. Até mais!